Muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos entrando no tema 12, Três Anjos e Suas Mensagens. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Fale ao nosso coração, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao ponto central do Apocalipse, onde estaremos estudando aqui três anjos e suas mensagens. Em Apocalipse 14, João emprega uma figura de linguagem em que ele antecipa os acontecimentos. É chamado de proléptica. E nesta visão, ele mostra, ele vai falar um pouco sobre os 144 mil, mas também ele vai falar sobre as três mensagens angélicas que antecipa a função dos 144 mil. Olha que interessante, né? O texto começa dizendo o seguinte, aqui em Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. Capítulo 14 e o verso 6 de Apocalipse diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui está o primeiro anjo e a sua primeira mensagem. E essa primeira mensagem é uma mensagem de salvação. Salvação pela graça, salvação mediante a Cristo. E qual é esta primeira mensagem? A primeira mensagem é um evangelho eterno. Que evangelho eterno é esse? É o evangelho que começou a ser pregado de 1844 para cá, falando sobre a volta de Jesus. Este é o evangelho eterno. Temer a Deus significa aqui reverência, respeito, lealdade, obediência. Isso é temer a Deus, né? E dar-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo está se aproximando. O juízo é a coisa mais importante da pregação desse anjo. O juízo vem e você tem que estar preparado para este juízo. Outra coisa que é interessante aqui é quando fala sobre a característica, né, dessa mensagem, que diz: a cada tribo, língua, nação, povo. Olha que interessante, faz um paralelismo com a observância do sábado, né? Que diz: o Deus que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, mostrando aqui o Deus Criador. Maravilha! Outra coisa que é interessante aqui notar: antes de Cristo encerrar sua obra mediatória no santuário celestial, onde ele está agora, ele dá uma sentença, ele chama todos a adorar a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Muito bem. Outra coisa que ele anuncia é sobre o juízo, e o juízo está vindo, o juízo vindouro, que Tiago, capítulo 2, verso 10 ao verso 12, diz que a norma desse juízo é a lei de Deus. Muito bem. Uma outra coisa que fala aqui, o anjo adverte também sobre aquele que criou todas as coisas. Qual é o mandamento que enfatiza Deus como Criador? É exatamente o Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso 11. Lá enfatiza Deus como Criador, que é o sábado, que recomenda Deus como Criador. O segundo anjo, capítulo 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja, a mensagem do segundo anjo é dizer que Babilônia vai cair. O sistema... O que era a Babilônia? Vamos entender aqui para a gente entender por que essa Babilônia vai cair. Veja, Babilônia se refere a Babel. Babel, o significado de Babel é confusão. Então, o que seria a Babilônia aqui no Apocalipse? Babilônia é todo o sistema religioso
que está baseado a sua estrutura na confusão, na mentira, no engano, como foi lá na Torre de Babel, ok? Onde nós temos um outro significado para Babilônia, que vem da palavra Babilu, que significa porta dos deuses. E aqui vem algo muito interessante, né? Vai cair, o que o segundo anjo está dizendo? Que vai cair todo o sistema religioso, enganador, falso, mentiroso que está aí. Deus vai revelar esse sistema de pregação falso, ok? E quando você compara Apocalipse 14, verso 8, com Apocalipse 17 e verso 5, olha o que diz o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, a gente percebe que essa Babilônia é um grande sistema religioso que vai fazer com que as pessoas sejam enganadas e ela vai ser revelada, vai cair. Terceiro anjo, verso 9 em diante. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na fronte e na sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado pelo fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem, esse terceiro anjo vem falando agora algo muito especial. Se você adora a besta e a sua imagem, que a gente já viu na lição anterior, vai receber o vinho da cólera de Deus, ok? E aqui está dizendo também que se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na fronte e na mão, também beberá do vinho da cólera de Deus. A gente já viu isso na lição anterior. Ok? Outra coisa que é interessante nós notarmos o texto diz: aqui está a perseverança dos santos. E quando você vai ler no capítulo 14, você vai ver aqui um pouquinho antes de ser revelado sobre esses três anjos, do verso 1 até o verso 5, vem falando sobre os 144 mil, que vai ser selado, ok? E uma outra característica que é dada para este grupo, 144 mil, que tem esta responsabilidade de pregar essas três mensagens angélicas, tem a mensagem do verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Esses santos são 144 mil. Esses santos são os que são selados. Esses santos são os que têm a marca de Deus. E esses santos têm duas características, de acordo com esse verso: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Olha que coisa interessante aqui, ok? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que os 144 mil são selados de Deus, que os 144 mil guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e que os 144 mil são um grupo especial de pessoas que nos últimos dias, um pouco antes da volta de Jesus, vai pregar as três mensagens angélicas. Quais são as três mensagens angélicas? A primeira mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus vem. Então essa é a primeira mensagem que os três anjos vão pregar. Quem são os três anjos? É a pergunta, né? O que significa anjo? Anjo significa mensageiros. Então são todos aqueles que vão pregar estas três últimas mensagens. Qual é a primeira mensagem? Se prepare, porque o juízo vem. Qual é a segunda mensagem? Caiu Babilônia, ou seja, vai cair esse sistema religioso falso que engana, essas igrejas enganosas, esses ensinos enganosos, esse sistema enganoso aí. E o terceiro é que você não pode mais
Essa é a terceira mensagem angélica, né? Não adore a imagem da besta, não adore a besta, porque senão você vai receber a cólera de Deus, que são os derramamentos das 7 últimas pragas. E por fim, esse grupo dos 144 mil que será selado, que pregará essas 3 mensagens angélicas, guardará os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você é: você quer fazer parte desse grupo? Você está disposto a guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus? Você terá coragem para pregar a verdade diante de igrejas e sistemas religiosos que estão enganando a nação e pregando coisas erradas? Você está disposto a aceitar a Jesus como seu salvador pessoal e ter comunhão com Ele e ser leal a Ele? Outra coisa, você aceita Cristo como seu Criador e deseja adorá-lo, guardando fielmente os seus mandamentos? E por último, você quer buscar a Deus, deseja buscar a Deus em oração todos os dias e buscar poder do Espírito Santo para poder fazer parte desse grupo que vai pregar a última mensagem de esperança e salvação? Se é esse seu desejo, diga sim nos comentários, diga sim aqui no grupo e aceite esse desafio. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esta mensagem tão bonita e tão importante. Nos abençoa, Pai, nos ajuda para que possamos pregar essa última mensagem de salvação, a restauração da Tua verdade, e nos ajuda a ser parte deste grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.